João capítulo 6, versículos de 1 a 15, se coloque em pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haveriam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Oremos. Senhor, oramos a Ti nesse instante, te pedindo a bênção do Teu Espírito Santo, a iluminação do nosso entendimento. Senhor, abençoe-nos para que nós possamos compreender a Tua Santa Palavra. Que ela produza, Senhor, fruto em nossas vidas. Que ela seja em nossos corações, ó Deus, alimento para as nossas almas. E que nós possamos, Senhor, repartir esse alimento a outros que não Te conhecem. Esse é o nosso pedido, a nossa súplica que fazemos a Ti nesse instante. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pode sentar-se, irmãos. Nós chegamos hoje numa passagem muito marcante dos evangelhos, que é o momento do milagre da multiplicação de pães e peixes. Tanto é que é o único milagre de Jesus que está registrado nos 4 evangelhos. É muito importante e ele tem um significado tão importante quanto o feito. Mas nós precisamos saber também que Jesus fez 2 milagres de multiplicação de pães. Esse é o primeiro e é o que o João registra no seu evangelho. Ele fez esse milagre. O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus descrevem ainda um segundo milagre também de multiplicação de pães. Cada um deles tem propósitos distintos, cada um deles tem significados peculiares, e nós vamos entender então o que é que João no seu evangelho procurava testemunhar a respeito de Jesus, contando-nos essa passagem. Lembrando que João mesmo vai nos dizer mais tarde que tudo que Jesus fez, ele fez ainda muitas outras obras diante dos seus discípulos, que não estão registradas nesse evangelho, mas essas que estão para que nós creiamos no nome de Jesus. Então, nós vemos os versículos 1 e 2, primeiramente, uma numerosa multidão que vem até o Senhor. Popularidade de Jesus nessa altura do evangelho de João, já é o 2º ano do ministério de Jesus, nós vamos ver nos versículos 3 e 4, já é o 2º ano, e nessa altura do ministério de Jesus, a sua popularidade já tinha ganhado multidões. Dezenas, centenas, milhares de pessoas que vêm até Jesus e estão seguindo, mas seguindo literalmente, indo atrás dele.
Quando Jesus vinha da Judéia para a Galileia, eles vinham. Quando Jesus atravessava o mar da Galileia de um lugar para outro, eles contornavam, né? Porque o mar da Galileia leva esse nome, na verdade ele é um lago, né? O lago de Genezaré. Então, enquanto Jesus atravessava de barco, essa multidão contornava o lago para encontrar Jesus do outro lado. Jesus, quando hospedava-se numa casa, a casa ficava cheia, muita gente para o lado de fora, multidões que estavam seguindo a Jesus. Eles seguem a Jesus, mas não é por causa do ensino, não é por causa da palavra que Jesus está pregando, não é porque eles creem que Jesus é o Salvador do mundo. Eles seguem a Jesus por causa das curas que Jesus realizava. O Evangelho de João não nos detalha tantas curas, ele apenas diz que Jesus fazia sinais entre os enfermos. Às vezes nós vamos precisar pegar um paralelo com os outros evangelhos. Eu vou me valer aqui de um paralelo dessa passagem com o Evangelho de Marcos, para que nós tenhamos alguns outros detalhes que deixam escapar aqui no Evangelho de João. Mas o Evangelho de Marcos é aquele que menciona o paralítico descendo pelo telhado, Jesus curando a muitos de muitas enfermidades e moléstias, expulsando demônios e etc. E aí fica aquela pergunta, por que é que nós estamos seguindo a Jesus? Qual é a nossa motivação em seguir a Jesus? Jesus cura? Sim, Ele cura. Ele curou ontem, Ele cura hoje também. Jesus abençoa? Sim, claro, Ele abençoa. Ele tem esse poder, Ele abençoou antes, Ele continua a abençoar agora. Mas esse não é o motivo. Essa não deve ser a motivação. Não é esse o nosso objetivo em seguir a Jesus. Mas havia ali uma multidão diante de Jesus. E o texto diz que Jesus, então, sendo seguido por essa multidão, versículos 3 e 4, diz que Jesus sobe a um monte e assenta-se ali com os seus discípulos. O Evangelho de Marcos nos dá um detalhe melhor desse porquê Jesus subir ao monte com os 12. Ele queria um momento de privacidade, porque antes desse momento, Jesus tinha enviado os 12 a pregar nas cidades da Galileia, tinha dado a eles autoridade sobre demônios, tinha dado a eles poder de curar enfermos. E esses discípulos estavam voltando com um relatório para dizer para Jesus, olha Jesus, no teu nome os demônios se nos sujeitam. Olha Jesus, no teu nome os enfermos são curados. Mas esses planos dos discípulos com Jesus foi frustrado. Porque o texto diz que Jesus olha e vê uma grande multidão que está ali diante dele. Isso é importante. A multidão seguia Jesus porque queria ser curada das suas enfermidades. Os discípulos seguiam a Jesus, mas eles estavam junto de Jesus. Quando Jesus sobe ao monte, os discípulos estão juntos dele. Isso é o que diferencia discípulo da multidão. A multidão está ali, uma multidão de curiosos, alguns estão lá para ver os milagres acontecerem, alguns estão lá buscando milagres. Os discípulos não, os discípulos estão aqui. Estão perto, eles estão aqui por causa do ensino de Jesus. Eles estão aqui por causa da missão que Jesus lhes deu. Os versículos 3 e 4 também nos acrescentam a informação que era a Páscoa, estava próxima a Páscoa dos judeus. E é por isso que nós entendemos que já é o segundo ano. Porque a primeira Páscoa foi quando Jesus desce ao templo em Jerusalém e faz a purificação do templo. Quando ele expulsa os vendedores do templo. Aqui o texto diz que na segunda Páscoa, Jesus, ou seja, perto da segunda Páscoa, Perto da segunda Páscoa, Jesus estava na Galileia. E depois o texto vai dizer que Jesus desce terceira vez para a festa dos judeus, quando ele faz a entrada triunfal em Jerusalém, na noite, na semana em que ele é traído, morto. Então esse é o segundo ano do ministério de Jesus. E o cenário de Páscoa faz um fundo, e é muito importante, Jesus ter realizado esse milagre na Páscoa. Porque isso confirma Jesus como o antítipo de Moisés. Moisés sendo a sombra do profeta perfeito e Jesus sendo então aquele profeta perfeito prometido por Deus através de Moisés e dos outros santos profetas. Jesus sobe ao monte e isso também aponta para o mesmo momento de Moisés, porque também foi subindo a um monte que Moisés recebeu de Deus os mandamentos para Israel.
E ele realiza aqui um milagre próximo da data da Páscoa, também apontando para Moisés, que foi aquele que deu a ordenança da Páscoa para os judeus por ocasião da saída do Egito. Versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos acrescenta que Jesus, vendo a multidão, moveu-se intimamente por compaixão dessa multidão. O Evangelho de Marcos é no capítulo 6 também que é descrito esse mesmo milagre. E diz que Jesus, vendo a multidão, teve íntima compaixão deles. Marcos 6:34 nos diz por que é que Jesus se compadece dessa multidão. Então, em primeiro lugar, porque eles eram ovelhas que não têm pastor. É o que Jesus diz lá em Marcos 6:34. Dizer que aquela multidão era como ovelhas sem pastor significa que eles não tinham alimento e água. Uma ovelha que não tem quem o pastoreia, não tem alimento e não tem água. Em segundo lugar, quer dizer que elas não tinham direção. E já diz um ditado que quem não tem um destino, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E as ovelhas sem pastor ficam assim, ficam perdidas, sem direção. Direção para nós é o quê? Escolhas que fazemos na vida. Direção para nós é rumos que tomamos, decisões que tomamos. Uma pessoa que não é pastoreada, ela toma decisões como ovelha toma decisões do seu caminho sem pastor. Por que Deus nos comparou a ovelhas? Por que Ele não nos compara a búfalos? Por que Ele não nos compara a cavalos? Por que Ele nos compara a ovelhas? É porque a ovelha é um animal extremamente dependente. Sem alguém que a pastoreie, a ovelha não vive selvagem, solta. Ela é presa fácil para os lobos. E esse é o terceiro significado. Sem alimento. Em segundo lugar, sem direção. Em terceiro lugar, sem proteção. Sem o pastor, a ovelha é presa fácil para o lobo. E quem é o lobo? É o falso profeta. O lobo é o falso mestre. O lobo é o falso ensino, a falsa doutrina. Uma ovelha sem pastor está à mercê de qualquer vento de doutrina, de qualquer ensinamento estranho que esteja aí fora. Então eles eram como ovelhas sem pastor. Em segundo lugar, o segundo motivo óbvio porque Jesus teve compaixão deles é porque eles estavam famintos. Era uma multidão que já seguia Jesus, e os outros evangelhos acrescentam que há alguns dias eles seguiam a Jesus, e eles estavam ali famintos de pão, tinham fome, famintos de cura, eles estavam ali porque eles queriam que Jesus curasse os enfermos entre eles, mas principalmente, irmãos, conforme Amós 8:11, o profeta diz, chegarão dias em que haverá fome, não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvirem a minha palavra, diz o Senhor. Há uma multidão de famintos lá fora, irmãos. Famintos de ouvirem a palavra de Deus. Por quê? Porque as palavras de homem não oferecem a eles consolo, conforto, encorajamento. Porque filosofias humanas passam, perecem, podem estar em alta hoje. Hoje qual que é a filosofia humana que está em alta? É o coaching. Então alguém vai te ensinar como se comportar, no empreendimento, no trabalho, no lar. Então hoje é o coaching, Ontem já foi outra coisa, Ontem os palestrantes tinham outra pegada. Eu nem me recordo muito bem, mas se forçar um pouquinho mais a memória, consegue lembrar qual que era a onda. Hoje é o coaching. Essa onda do coaching daqui um pouco arrebenta na praia e vem uma outra. Aí vem uma outra, um monte de palestrante de outras coisas, Já teve o tempo das palestras motivacionais, Então isso são ondas, irmãos. E isso não oferece a ninguém alimento, substância para a alma. Isso são filosofias humanas, são ensinos de homens que têm seu momento e logo passam. Eles estão famintos mesmo de ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus está no controle da situação. Versículos 5 e 6 diz que Jesus chama Felipe, fala aí, nossa, Felipe, e agora, hein? Onde nós vamos comprar pão para esse pessoal aí? Mas isso era para provar a fé de Felipe.
De todos os evangelhos, só João menciona que Jesus havia preparado aquela situação para pôr à prova a fé dos discípulos. Prova é isso, irmãos. Né? Pensa lá na escola. Quando você pensar em provação, pensa na escola. Né? O professor lá ensina você todos os dias. Todos os dias o professor está lá falando. Se você está prestando atenção ou não, o professor está falando. Você não está prestando atenção, o colega do lado está, o professor está lá falando. Lá, todos os dias, ele está lá para tirar suas dúvidas. Ele está lá para esclarecer algo que você não entendeu. Todos os dias. No dia da prova, o professor não abre a boca. No dia da prova, o professor não sabe nada. No dia da prova, ele fica só passando de fileira em fileira para ver se não tem ninguém colando. Se tem um ensino, tem que ter uma prova para testar esse ensino, para pôr em prática aquilo que foi ensinado. Se nós estamos aprendendo de Jesus, dia após dia, na sua palavra ele está aqui, para nos orientar, para nos dar direção. Mas vai chegar um dia, a escolha de Jesus, em que ele vai colocar à prova a nossa fé. Em que ele vai ver se aquilo que nós temos aprendido, dia após dia, não é domingo após domingo não, porque se você tem aprendido só no domingo, você está muito fraquinho para o que vai vir pela frente. Dia após dia, na minha leitura devocional, domingo só serve de complemento a isso. Mas um dia Jesus vai provar se aquilo que eu tenho lido, se aquilo que eu tenho professado, se aquilo eu consigo pôr em prática mesmo. Então, a prova da nossa fé, ela produz algumas coisas na nossa vida. Em primeiro lugar, ela produz amadurecimento. Não dá para você ser maduro se sua fé não for provada. Senão você fica sempre infantiloide, sempre criancice o tempo inteiro. Sabe, fazendo birra, batendo o pé. Se a sua fé não for provada, você não deixa nunca de ser mimado. Você nunca passa a ser responsável, maduro. Uma igreja precisa ter membros maduros, nós já aprendemos isso quando aprendemos Efésios. E esse amadurecimento, ele vem por meio da comunicação de dons espirituais. Como é que eu adquiro esse amadurecimento? Quando Deus prova a minha fé. Aí eu deixo de ser criança, deixo de ser birrento e passo a ser maduro. Não aquele maduro da Venezuela lá, que é aquele lá, Deus que me livre. Amadurecimento do meu comportamento. Produz o quê? Aperfeiçoamento. Né? Produz uma coordenação motora fina. Só que espiritualmente falando. Faz com que eu consiga fazer melhor as coisas. Aperfeiçoamento. Eu tenho que progredir e fazer cada dia melhor aquilo que eu tenho aprendido na igreja. Então esse aperfeiçoamento vai para dentro do meu lar. Eu e minha esposa nos relacionamos hoje melhor do que nós nos relacionávamos 10 anos atrás, quando nos convertemos e nos casamos. Eu hoje educo minhas filhas muito melhor, né, do que quando a Sara nasceu. Aprendi mais coisas. Mas aprendi com quem? Aprendi com a palavra de Deus. Quando Deus me põe a fé à prova, eu sou aperfeiçoado. Tem muito que ser aperfeiçoado ainda na minha vida. Tem muito que ser aperfeiçoado na tua. Mas esse aperfeiçoamento só vai vir com a prova. E produz crescimento. E aqui eu quero diferenciar crescimento de amadurecimento, porque amadurecimento é um crescimento pessoal, né? Eu deixo de ser criança e passo a ser maduro, responsável. Crescimento é crescimento numérico. Como é que a igreja vai crescer numericamente? Como é que Deus vai enviar pecadores para essa igreja se nós formos infantis? Se nós formos imaturos? Então, enquanto não provarmos maturidade, nós não estamos prontos para receber mais gente. E Deus é o dono da igreja. Ele sabe onde ele põe pecadores. Se não estivermos prontos para receber pecadores, Deus não vai enviá-los aqui. Deus vai enviá-los em outro lugar que esteja pronto. Então, Deus prova a nossa fé, a fim de que essas coisas aconteçam. Nós sejamos maduros, nós sejamos perfeitos e que a igreja cresça. Então, diante disso que Jesus fala para eles, olha aí uma multidão dessas, hein, Felipe, onde é que nós vamos comprar pão? Mas ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Felipe então olha para os seus recursos. E o texto, o Dr. Shedd, nos comentários dele, ele diz que aqui, nessa passagem,
Felipe era muito bom com os cálculos. Ele diz, olha, senhor, precisamos de uns 200 denários. Mas ele era muito pessimista com as conclusões. E não seria suficiente para que cada um comesse um bocado. Então, Felipe era bom com os números. Sabia o quanto precisava para alimentar 5.000 homens. 5.000 homens aqui, o Evangelho de Mateus ainda diz, sem contar mulheres e crianças. Se você for pensar numa família dos tempos da Bíblia, cada homem ali devia ter uma esposa e, vou chutar por baixo, hein? Pelo menos 3 filhos. Porque pode ser que havia homens solteiros ali. Então, pelo menos 3 filhos. Então ali, você tinha 5.000 homens, provavelmente umas 12.000 pessoas, por baixo. Felipe sabia, 200 denários, Senhor, para cada um comer uma fatia de pão. Para cada um comer um pedacinho. Pessimista, tá? Se nós formos olhar para os nossos recursos, irmão, estou falando de material. Jesus está falando de material aqui, não está falando de outra coisa. Está falando de pão. Quanto pão precisa dar para 5.000 homens? É material. Se nós formos olhar para os nossos recursos, nós não vamos nem dar um passo adiante. Nós vamos desanimar. Olhar para o que nós podemos e o que nós temos, nós vamos desanimar. O Evangelho de Marcos acrescenta um negócio. Ele diz assim que Jesus olha para os discípulos, quando eles falam, olha, Senhor, 200 denários não dá para comprar um pedaço de pão para cada um. Jesus diz assim, dai-lhes vós de comer. Ou seja, vocês é que têm que dar à multidão de comer. E é isso que Jesus está falando para nós. Nós temos que dar às multidões o que comer. É nosso dever. Jesus está mandando você fazer algo. O que é que você tem? Faça algo com isso. Dê de comer pão a quem está faminto lá fora. É a nossa responsabilidade alimentar as multidões que seguem a Jesus. E nos 2 sentidos. Alimentá-los de pão, conforme Mateus 25, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive frio e me cobriste, estive enfermo e em prisões e me visitaste. Todas as vezes que fizestes isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que fizeste. É nosso dever fazer uma obra de alcance social, mas principalmente alimentá-los da palavra que é o pão para a alma deles. As pessoas ali fora vão morrer espiritualmente se elas não comerem alimento para a alma. E Deus não vai enviar anjos que façam isso. Ele enviou a nós, não a nós pastores só não, a nós crentes, a nós que somos discípulos, nós que somos seguidores de Jesus. É seu dever alimentar as multidões. Versículos 8 e 9 diz que eles tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E João faz questão de especificar que esses 2 peixes eram peixinhos e que os pães eram pães de cevada, porque isso é comida de pobre. Pão de cevada é comida de pobre. É um pão do tamanho de um pãozinho de cebola. Não é muita coisa, é pouquíssima coisa. Apenas isso. E eles falam, mas o que é isso para tantos? É pouco, muito pouco, quase nada, mas é tudo que Jesus precisa. 5 pães e 2 peixes para 5.000 é quase nada, mas é somente disso que Jesus precisava. O que é que você tem para alimentar as multidões? O que é que você pode ofertar? O que é que você pode fazer? Com quanto é que você pode contribuir? Qual o talento, qual a habilidade que você tem para servir o reino de Deus? Você sabe cantar, tocar um instrumento? Você sabe ensinar, explicar as coisas? Você é organizado, gosta de limpeza? Você sabe construir, reformar? Mas o que é que você sabe fazer? Ah, pastor, mas isso é tão pouco. Mas é disso que Jesus precisa. Mesmo que seja algo muito simples, mesmo que seja algo humilde que eu tenho para oferecer, Jesus está precisando que eu ofereça isso para que ele alimente as multidões. O texto de João menciona que André trouxe um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Um jovem com 5 pães e 2 peixes. Lembra? Aquela família por baixo aí tinha
Ele, o jovem, seu pai e sua mãe e 2 irmãos pequenos. Por baixo, tá? E eles tinham 5 pães e 2 peixes. Quem de nós que não faria o seguinte? Opa, peraí, dá para eu e minha família comer. O nosso está garantido. O que é que vai acontecer com esses outros 5 mil, eu não sei. Mas para mim eu tenho. E se te pedissem, dê o que você tem? Quem não diria? Mas o que nós temos não dá nem para nós. Talvez você diga assim, pastor, mas o que eu tenho não está dando nem para mim. Mas o que eu sei fazer não é suficiente nem para mim. O que eu posso oferecer é muito pouco. Se eu oferecer, fico sem nada. Todos os aspectos, habilidades, talentos que você possua, material, mas também tempo. E tempo nós ficamos devendo para Deus. Muito tempo nós ficamos devendo para Deus. Nós servimos a nós mesmos, servimos a nossa comunidade, servimos os nossos interesses, os nossos empregadores. E quando é que nós servimos a Deus? Nós temos 144 horas, mais 24, peraí, mais do que 144. Nós temos 168 horas semanais. E a gente dá 1h30 para Deus aqui no domingo à noite e acha que está fazendo muito. 168 horas na semana. Acha que 1h30 aqui no domingo é suficiente? Você acha isso mesmo? De 168 horas, 1h30 dá? Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Não é para mim, não é para a pessoa que está do seu lado, não é para a placa da igreja que você está dando. É o tempo que você está dedicando com Deus. Por isso que você precisa ter tempo com Deus todos os dias. Ah, pastor, mas eu tenho 10 minutinhos. 5 pães e 2 peixes. Se você tem 10 minutos do seu dia, dedica ele a Deus. Dedica a oração, intercede por alguém. Dedica ele a leitura bíblica, ao estudo da palavra de Deus. Você precisa dedicar tempo a Deus. Se você não consegue reservar tempo para Deus, como é que eu vou te pedir que você contribua com um talento, que você contribua com uma ação vindo aqui ajudar as irmãs a organizar um bazar? Como é que eu posso te pedir que você contribua financeiramente com missões, se está difícil de arrancar 20 minutos do seu dia para Deus? Se é difícil de arrancar 1h30 por semana? Você precisa ver o que você tem. É pouco, quase nada, mas você precisa entregar isso na mão de Jesus. E Jesus quer isso que você tem. É esse pouco que você tem. Quer na mão dele, para que ele possa alimentar as multidões. Versículo 11 diz que Jesus deu graças e repartiu. Jesus então pega os 5 pães, agradece, tira um pedaço, entrega aos discípulos. Os discípulos entregam à multidão. Jesus pega outro pedaço, entrega aos discípulos e os discípulos à multidão. E Jesus pega outro e outro e outro. E cada lasca de pão que Jesus tira, o pão não diminui. E os pães não diminuem até que os 5 mil comem. O milagre em si é algo que salta aos nossos olhos. Como é que Jesus realizou isso? Ele é Deus, ele tem poder de criar. Mas é algo impressionante, que Jesus arranca uma lasca do pão e o pão não diminui de tamanho, ele arranca outra e os discípulos vão pegando os pedaços e distribuindo entre a multidão, uns com os outros, e cada um quebra um pedaço, passa para o vizinho do lado. Os pães não se acabam. É pouco que você tem, eu sei que é pouco. A gente sabe quanto é 5 pães e 2 peixes. Não é um cálculo difícil de fazer. Mas na mão de Jesus, se nós formos gratos, Jesus pega 5 pães e agradece por tão pouco. Se nós formos gratos, o pouco que nós temos a oferecer. Se nós formos gratos, o pouco que nós podemos dar nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar os nossos recursos. O seu pouco, o meu pouco, com o pouco do outro, com o pouco do outro. E é assim que nós alimentamos multidões. É assim que nós alimentamos eles da palavra de Deus. Versículo 12 diz que todos ficaram fartos. Comeram quanto eles quiseram. 5 pães que dava malemar para a família do moço. Mas aquele moço foi ousado, foi corajoso.
entrega na mão de Jesus e todos os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, comem o quanto querem. Comem o quanto querem. E Jesus manda que tudo seja recolhido para que nada se perca. Isso é um princípio que nós temos que ter, irmãos. Nós temos que fazer uso de tudo que Deus nos dá sem desperdiçar nada. Consegue entender? Temos que usar tudo. Jesus não ficou regulando. Cada um comeu o quanto quis. Todos se saciaram e comeram o quanto quiseram, versículo 11. Mas, no versículo 12, recolham tudo para que nada se perca. Nós temos que fazer uso de tudo que Deus nos dá. Todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todos os nossos recursos financeiros, todo o nosso tempo disponível precisa ser gasto, aplicado nas coisas de Deus. Mas nada pode ser desperdiçado. Não podemos ficar perdendo tempo com coisa que não interessa. Não podemos desperdiçar dons e talentos que nós temos. Não podemos desperdiçar os recursos que são confiados para nós. Nós precisamos fazer um uso correto de tudo que Deus nos dá. Versículo 13. Os discípulos recolhem 12 cestos cheios. Se nós aplicarmos a nossa vida no trabalho de alimentar as multidões famintas ali fora, o nosso pouco vai ser suficiente, vai dar e ainda vai sobrar. Mas nós precisamos sair dessa porta lá fora. Nós temos pão que eles precisam comer. Eles passam fome de ouvir a palavra de Deus e nós temos esse pão. Nós comemos. Nós muitas vezes deixamos de comer quando não nos alimentamos da palavra. Mas nós a temos. Nós a conhecemos. Eles não conhecem. Se nós nos aplicarmos, se nós entregarmos a Jesus isso que nós temos, todas as áreas da nossa vida, para que aquelas pessoas ali fora conheçam a palavra de Deus, sejam saciadas na sua alma, é esse pouquinho que Deus precisa. Esse pouquinho de gente, esse pouquinho de espaço, esse pouquinho de recursos. Pastor, mas eu não sei falar bem. Você sabe falar português? Sei. É isso que Jesus precisa. Você sabe falar que você era pecador e Jesus te salvou? Eu sei. É isso que Jesus precisa. Jesus precisa do mínimo, do pouco. Por que 12 cestos, né? Jesus alimenta 5.000 e sobram dos cinco pães 12 cestos cheios. Por quê? Porque Jesus tinha 12 discípulos e nenhum podia ficar ali de braço cruzado. Tem trabalho para todo mundo. Todo mundo tinha que sair recolhendo pedaço de pão para que nada se perdesse. Tem trabalho para todo mundo, irmãos. Não é só para quem é mais velho de igreja, não é só para quem é o pastor, não é só para quem compõe a diretoria da igreja. Tem trabalho para você. Se você procurar saber o que é que você pode fazer na obra de Deus, tem trabalho para você. Jesus ainda acrescentou: orem para o dono da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e é poucos os trabalhadores. Chega de ser multidão. Chega perto de Jesus, seja discípulo. Tem trabalho para você, tem pedaço dos pães para ser recolhido, tem coisa para ser feita para que nada se perca. Se você for deixar só para mim e para aquele irmão, vai sobrecarregar a gente. O trabalho é grande. O trabalho é muito. E os operários são poucos. Foi Jesus que disse, não fui eu que disse. Se você perguntar para mim o que é que tem para fazer, tem muito que ser feito. Os versículos 14 e 15 dizem então a reação da multidão diante de um milagre desse. Eu, realmente, já assisti alguns filmes de Jesus, mas não consigo conceber na realidade como é que foi o milagre, tá? É algo fora do comum. Os pães se multiplicando na mão do Senhor. Mas aqueles homens que viram isso diante dos seus olhos disseram: esse é verdadeiramente o profeta que havia de vir. Aqueles pecadores ali fora, irmãos, quando eles se saciarem de pão espiritual, quando eles forem alimentados da palavra de Deus, eles vão dizer: esse é o profeta que havia de vir ao mundo.
Esse é o Cristo de Deus. Esse é o Messias, o Salvador do mundo. Para que eles creiam, nós precisamos fazer. Para que eles creiam, nós precisamos entregar. Para que eles creiam, nós precisamos trabalhar para o Senhor Jesus. Para que Jesus possa reinar na vida dessas pessoas. Nós vamos ver no sermão do domingo que vem que eles queriam arrebatar Jesus para fazer rei, mas Jesus não queria que eles tivessem essa atitude. O versículo 15 diz que Jesus se retirou, para ficar a sós, que aqueles homens queriam pegar Jesus para fazer dele rei. Os motivos deles nós vamos aprender semana que vem. Mas Jesus é rei sim. Nas nossas vidas ele é rei. Significa que nós somos servos seus. Nós somos seus súditos. Que nós temos um trabalho nesse reino. Como súditos desse reino, nós precisamos servir aos interesses desse reino. Hoje é nosso culto de missões, veio bem a calhar esse sermão. Porque fazer missões é isso. É você contribuir com um pouquinho, e esse pouquinho se torna muito na mão do Senhor. Fazer missões é você ir lá fora com a pouca habilidade, com o pouco conhecimento, com a pouca capacidade que você tem, e com isso Deus faz muito. Bom, irmãos, com todo o trabalho que tem para ser feito no reino de Deus, não dá para nós ficarmos perdendo tempo. Cada minuto do nosso tempo é muito precioso. Não dá para nós sermos pessimistas igual Felipe. Ah, Senhor, 200 denários de pão não dá para cada um comer um bocado. Nós temos que arregaçar a manga. Nós temos que doar, nós temos que contribuir, nós temos que trabalhar. Existe uma multidão lá fora. Eles estão famintos. E nós temos pão. E é nosso dever dar esse pão para eles. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Eu quero que você seja usado por Deus, igual aquele rapaz foi usado, que entregou os seus pães e peixes, que era pouco até para sua própria família. Eu quero que você seja usado por Deus dessa forma. Quero orar com você por isso. Oremos. Pai, estou diante de Ti com os meus irmãos. Nós queremos orar a Ti a respeito da obra que o Senhor tem na vida deles, da obra que o Senhor tem no meio dessa igreja, na obra que o Senhor tem nessa cidade em que o Senhor nos trouxe, que o Senhor nos colocou. Senhor, há muito pouco, nós temos muito pouco, mas tudo que nós temos, Senhor, nós queremos dedicar a Ti. Nós queremos que o Senhor abençoe a todos os famintos, que o Senhor alimente-os, que através das nossas vidas, Senhor, aquelas pessoas que têm fome e sede da Tua palavra, sejam saciadas. Para isso, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos nossos dons e talentos, nossos recursos, ó Deus, o tempo que nós temos. Queremos dedicar mais tempo ao Senhor a partir de hoje. Queremos dedicar mais os nossos talentos, os nossos dons. Queremos dedicar a Ti mais dos nossos recursos. Senhor, pode ser pouco à vista dos homens, pode ser pouco às nossas próprias vistas, mas nós sabemos que Tu multiplicas, ó Deus, que Tu faz sobrar. Nós sabemos que o Senhor faz dar e que faz sobrar. Te peço, Senhor, que coloque-nos todos atentos ao trabalho, para que nada se perca. Senhor, que pecadores da cidade de Vera conheçam o Teu nome. Senhor, que crentes que estão afastados, desviados dos seus caminhos, voltem para perto de Ti. Senhor, que essas pessoas conheçam a Ti e elas possam ser transformadas como nós fomos. Que nós, Senhor, deixemos de ser multidão e passemos a ser discípulos. Que nós deixemos de estar seguindo de longe e possamos passar a seguir ainda mais de perto. Senhor, eu Te peço pela vida daqueles meus irmãos que não estiveram aqui conosco essa noite. Senhor, pelos impedimentos que houveram, que não possibilitaram eles estar aqui. Nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa dar também direção nesse sentido às suas vidas. Que eles possam estar aqui ouvindo o que nós temos ouvido. Que eles possam estar aqui fazendo conosco o que há para ser feito. Senhor, essa é a minha oração.
é a súplica que eu dirijo a Ti com esses meus irmãos. Nós oramos a Ti, Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.